Oi, gente, bem-vindo aqui ao podcast, o Tech Club da Martech Co. E a nossa finalidade, o que que é? Levar a transformação digital através de pessoas, processos e tecnologia. Então, a gente criou esse canal com esse objetivo, trazendo pessoas para trazer benches, cases de sucesso e até de insucesso também, porque com insucesso a gente aprende. E hoje a gente tem um super executivo aqui com a gente. É uma honra para a Martech ter aqui Douglas Bego, o executivo do mercado PME da Claro, uma empresa gigante que eu tenho um carinho enorme. Ele sabe disso. E bem-vindo, Douglas. Assim, o Douglas é um cara que cuida de um time de vendas enorme, né? Tem que fazer toda essa transformação digital, trabalha com milhões de canais. O dia dele não é fácil, gente, é bem complexo, é muita gente, é o Brasil todo, no mundo de telecom, no mundo de transformação digital e no mundo de TI. Bem-vindo, Douglas. Fala aqui um pouquinho para a Martech. É um prazer você estar aqui com a gente. Bom, primeiro, obrigado, Ieda, pelo convite, né? Fiquei muito feliz, muito honrado aí de ter recebido esse desafio, né? Que é falar desse novo mundo, né? Que se acelera cada vez mais e que tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? E tentar inspirar um pouquinho aí as pessoas e tentar aprender também. Eu vim aqui não só falar, eu vim aqui aprender também, tá bom? Bem, gente, o Douglas, ele trabalha na Claro, né? Eu acho, Boa. e ele trabalha num mercado que eu considero um dos mais difíceis de buscar negócio, que é o mercado PME, né? O mercado PME é muito vulnerável a tudo, né? E quem compra, a empresa que compra no mercado PME, ela se preocupa muito com custo, né? Porque ela tem ali um fluxo de caixa reduzido. Como é que você enxerga hoje, no momento que a gente vive na economia, trabalhar com esse mercado PME, apesar de ser um mercado complicado, é um potencial gigante, né? Porque a gente tem mais de 3,6 milhões de empresas no Brasil. Como é que você enxerga isso e a tua estratégia nesse mercado digital com as pessoas, com processos e com tecnologia? Perfeito, Ieda. É um desafio gigante atuar no mercado PME. Eu costumo dizer que o PME não é um mercado. O PME são vários mercados. Se a gente for ainda colocar a microempresa nessa conta, chega a quase 20 milhões, né, de micro e pequenas empresas, 3,6 milhões de médias, né, de pequenas e médias, em vários setores. Então você tem serviço, você tem comércio, né, você tem saúde, você tem educação, você tem o setor financeiro, que tem muitas pequenas e médias empresas também atuando no setor financeiro, você tem indústria, né? E indústrias dos mais variados segmentos, indústria têxtil, indústria, né, os pequenos provedores da indústria automotiva. Então, cada uma dessas empresas e cada uma da maturidade, né? Dependendo da maturidade de cada uma dessas empresas, elas exigem um tipo de produto, um tipo de serviço, um tipo de canal de atendimento, né? Para que suporte os seus negócios. Então, acho que a beleza de trabalhar em telecom, né, é que a telecom ela é um grande habilitador para os negócios. Então, eu costumo dizer que o nosso propósito dentro da Claro Empresas, que é a marca do Grupo Claro que atua com pequenas e médias empresas, é ajudar os negócios dos nossos clientes a prosperarem, né? Através da tecnologia, através das pessoas. Porque de nada adianta a tecnologia se você não tiver pessoas preparadas, engajadas e comprometidas para fazer aquela tecnologia operar. E falando de humano, né, tá todo mundo na crista da onda do ChatGPT. Nossa, eu vou perder meu emprego, como é que isso vai ser? E a gente sabe que o mundo, a tecnologia é um eterno vir a ser, ela é em constante mudança, né? E ela muda muito rápido, se a gente for pensar. Mas você acha que o humano vai ser substituído pelo robô? Como é que você vê isso pela Claro, né? Se a gente vai perder espaço, eu tenho uma visão diferente disso, né? Como é que eu enxergo, né? Essa polêmica do humano versus as automações, ela começou na era agrícola, né? Quando começaram a aparecer as primeiras máquinas, e aí o trabalho do campo foi para a cidade, né? Nas indústrias.
E aí as tecnologias continuaram avançando fortemente e dentro da indústria o trabalho foi mudando. Né? Então, ele foi sendo substituído do trabalho braçal, né? Daquele filme Tempos Modernos, né? Quem nunca assistiu Tempos Modernos, por um trabalho muito mais técnico, que envolve muito mais conhecimento, muito mais capacitação. Né? Então, os empregos mudam de lugar. Um exemplo que eu costumo dar é quantos profissionais de TI existiam há 50 anos atrás? Verdade. E hoje, né? São algumas centenas de milhares, né? E algumas indústrias têm algumas milhares dentro de uma única empresa, né? Como é o caso da Claro. Então, o trabalho ele muda de lugar. O que eu vejo com essas tecnologias como o ChatGPT, né, é que elas não vão substituir o humano naquilo que o humano tem de melhor, que é a criatividade, que são as conexões. Como é que a gente gera as conexões? Como é que a gente traz... como é que a gente faz as perguntas certas? Porque não adianta a inteligência conseguir trazer a resposta certa se a gente não sabe o que perguntar para ela. Né? Então, acho que o nosso papel como ser humano é trazer o lado humano da coisa, que é a conexão, que é a criatividade e que é extrair valor dessas ferramentas, fazendo os diversos elos em onde eu posso usar, para que eu posso usar. E aí, de novo, né, eu vou trazer assim, como é que eu uso para melhorar a experiência de alguém? Seja daquela empresa, seja de uma pessoa. Eu costumo dizer também que não existe... Uma empresa ela não existe, né, per si. Ela é a combinação das pessoas ali que fundaram e que trabalham naquela empresa. Né? Então, em última instância, quando a gente fala de relacionar e de entregar produtos e serviços para empresas, a gente está falando de se relacionar e entregar produtos e serviços para as pessoas daquela empresa. E essas ferramentas nos ajudam muito, né, e vão nos ajudar a criar cada vez mais soluções. No fundo, é o human to digital, né? É o B2B, B2C sempre, por mais que a gente venda um produto. O mercado que você trabalha, ele é um mercado que participa fortemente da transformação das revoluções que acontecem no mundo, né? Se a gente for olhar telecom no início para o que a gente é agora, de toda a tecnologia com o marco da internet, mas quando a gente entrou na mobilidade, a gente fez pum, o mundo Exato. mudou, né? A gente virou móvel para tudo. E virar móvel exigiu uma mudança de todas as empresas no mercado. E isso faz com que as empresas estejam categorizadas em estágios diferentes. A gente tem as empresas nascentes, que representam 18% em média hoje. A gente tem as empresas conectadas, que são 36%. Né? A gente tem as empresas que vão chegar num estágio de multimomento, que são as mais evoluídas, e aí eu estou falando de 3% a 4%. Né? São essas empresas. E tem as empresas que já estão no estágio mais avançado, que são 24%, que elas estão conectadas, mas elas ainda não estão, vamos dizer, hiperconectadas. Né? Elas ainda estão num estágio. Isso gera muita oportunidade para o mercado, mas a mobilidade é que fez isso. Então, esse mercado móvel que a gente vive, até onde ele vai? E está entrando o 5G. Aonde a gente vai parar? O que vem por aí para a gente? Não, eu ia comentar justamente do 5G, né? Quando veio, a tecnologia vai evoluindo e a passos cada vez mais rápido. E, de novo, a beleza, né, do telecom é que ela é um grande habilitador para tudo. Então, quando veio o 4G, até para não ir lá atrás, isso, né? Quando veio o 4G, muita gente não sabia exatamente para que ele ia servir. Olha, eu já consigo ler meu e-mail, eu já consigo entrar numa página aqui, né, de uma forma muito rudimentar. E sobre a tecnologia 4G, vários negócios surgiram. Né? Os deliveries não existiriam sem o 4G. Os nossos GPS no celular não existiriam, né? sem o 4G. É o hiperconectado. Várias experiências que hoje que você tem na palma da sua mão, ali na sua digital, o tempo todo, não existiria sem o 4G. E agora vem o 5G, que vai criar uma nova onda de inovação. Né? E novos negócios certamente vão surgir com o 5G. Para conexão móvel e também para conexão fixa.
né? Porque o 5G ele pode ser uma forma, como, por exemplo, com soluções de redes privativas, de conectar um parque industrial com uma nova tecnologia muito mais moderna e que tem latências muito baixas e que permite uma automação industrial, por exemplo, num outro patamar, num outro nível. Né? Agora, sem dúvida, trazer esse 5G para a mobilidade, né, e transformar os negócios na rua, eu costumo dizer assim, né, quando veio a pandemia, muito home office. Mas home office é legal, mas a economia acontece na rua. Né? Porque quando você vai num médico, né, tudo bem que tem a telemedicina hoje, né, que também as novas tecnologias, tanto de inteligência artificial, quanto de cloud, quanto do 5G e outras, habilitam, né, uma série de coisas. Mas se você precisa ir num hospital, o hospital não vai vir até você vai ter que ir lá no hospital. Né? Se você vai... Né, uma portaria de um prédio, tá ali, né? Um comércio, você vai numa padaria, olha a quantidade de trabalhadores que tem naquela padaria. Então, a economia acontece na rua. E essa rua precisa estar conectada. Perfeito. É isso aí. Conexão, né? Quanto mais conexão a gente faz, eu acho que mais a gente evolui para o digital. Inclusive, eu vou fazer um jabazinho aqui, tá? Tá. Porque a gente lançou uma campanha... Pode fazer. Mais conexões, mais negócios. Olha isso, eu nem sabia, hein? Que bom! Mais conexões, mais negócios. Então, exatamente o que eu estava falando para você. Isso. Quanto mais eu me conecto, né, mais eu faço a economia girar e mais negócios eu gero e todo mundo agradece, porque é bom para as pessoas e é bom para a economia. E aí a gente vai falar, então, da estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia. Todo mundo tem que ter uma estratégia para lançar no mercado, para conseguir... O teu mercado é altamente competitivo, né? Vocês ali, a gente tem que correr pelo Neredes, né? O número diário, né? Tá no sangue, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. A gente falou aqui de uma série de coisas que são interessantes. Né? Primeiro, o tamanho da oportunidade, né? Literalmente, são as pequenas e médias empresas que são a força motriz não só do Brasil, mas de qualquer país, né? Boa parte da economia, do PIB das economias, vem das pequenas e médias empresas. Isso não é à toa. É porque a economia acontece na rua, né? Quando a gente consome produtos e serviços, em geral, a gente consome de pequenas e médias empresas. A gente também falou que cada uma delas tem um estágio de maturidade e de adoção da tecnologia, né? E que isso, por si só, faz com que cada uma delas exija não só uma gama de produtos e serviços para aquele estágio que ela está, mas também canais de vendas e distribuição que façam chegar aquele produto, né, àquele cliente. Muitas vezes a gente tem soluções que quando a gente oferece para o cliente, ele não sabia que a gente tinha, e você fala, mas isso aqui vai me resolver um problemão. Né? Pois é, a gente te ajuda nesse processo aqui. E para isso, a gente precisa ter uma estratégia combinada de canais. Eu costumo dizer que quem decide o canal que vai comprar não é a Claro como estratégia, é o cliente como consumidor. E por trás de todas as empresas tem uma pessoa, né, tomando aquelas decisões. Então, eu tenho clientes que preferem comprar em canais de autosserviço, né? No nosso site, no nosso e-commerce, na versão mobile, né, no aplicativo Minha Claro Empresas. Eu tenho clientes que preferem ligar para um televendas. Alguns até ligam no televendas e pedem para que uma visita de um consultor. Às vezes fica inseguro com alguma coisa ou quer, né, mais detalhes e pede a visita de um consultor. Ele começa a navegar no nosso site, quer entender um pouco melhor de alguma solução que a gente tem e pede ali a visita de um consultor, pede para falar no nosso canal do WhatsApp. Né? E eu tenho as empresas no estágio de maturidade já muito maiores e que exige que eu tenha ali, a gente chama dentro da Claro de consultores de soluções, né? Que faz uma visita mais consultiva para o cliente, entendendo como as soluções da Claro pode ajudar o seu negócio a prosperar. Seja aumentando a receita, seja reduzindo os custos,
seja atendendo melhor o cliente do meu cliente, né? Então, a estratégia é ter muitos canais, porque quem escolhe o canal é o cliente. E essa combinação de canais digitais com canais humanos é fundamental. Você é multicanal. Multicanal, sem dúvida. Totalmente multicanal. E ter todo esse canal, independente do digital quanto do humano, significa que vocês têm um forte trabalho de capacitação, treinamento, você tem um portfólio amplo, né? Vocês vendem vários tipos de serviços que vão de telecom a soluções digitais, vamos falar assim, Exato. é tudo que abrange. Então, você deve ter um trabalho para poder orquestrar também esse teu time gigante que está no Brasil, né? Porque a Claro é gigante, ela não pode ter um time que não seja gigante. Então, vocês se preocupam muito com essa capacitação. Você sabe que no Brasil ainda, só 20% das empresas colocam algum valor para fazer capacitação do seu time, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho disso e do líder digital, porque você tem que ter também essas pessoas dentro do teu grupo para fazer essa transformação que não seja dolorosa, né? Para você motivá-los. Perfeito. Primeiro, acho que na jornada de transformação, nós também estamos nos transformando, né? Então, sem um apoio de tecnologia, é muito difícil orquestrar todos esses canais, né, de vendas. Então, tem um grande apoio de tecnologia, como é que a gente instrumentaliza ou dá ferramentas para esses canais de vendas, seja o canal digital, seja humano, seja o híbrido entre os dois, para que ele tenha direcionamento, né? Onde que ele vai atuar, com que tipo de cliente, quais são as soluções que aquele cliente, em geral, consome. E aí vem a questão do treinamento como um suporte, mais uma ferramenta de suporte para esse time todo. A gente realmente é multicanal. Tem canais próprios, tem canais terceiros, né? Parceiro, tem uma rede de parceiros enorme que ajuda a levar os nossos produtos, né, pelo Brasil todo. Tem os canais que a gente chama de canais remotos, né, que são os nossos televendas. Tem os canais digitais, inclusive no WhatsApp, porque em determinado momento vai ser um humano que vai conversar ali, né, com o cliente. E a gente tem um programa de formação, desde uma formação inicial. Então, quando um vendedor é contratado, ele recebe um enxoval, a gente chama de um enxoval, né, com todo o conteúdo que ele precisa conhecer para conseguir representar a Claro. E ao longo da trajetória dele, ele vai recebendo novos conteúdos, né? Novas pílulas de conhecimento, tendo em vista o conhecimento que ele já adquiriu e aqueles que ele ainda precisa adquirir. E claro que toda vez que a gente lança um produto, lança uma solução nova, ele é capacitado sobre aquela solução. Então, para que ela serve? Para que tipo de cliente? Porque não são todas as soluções válidas para qualquer cliente, né? Então, quais são as soluções? Para que tipo de cliente? Como aquele produto ajuda o negócio do cliente a prosperar, né? Que é o nosso propósito. Então, sim, treinamento é bastante importante. E a gente, recentemente, ainda em modelo piloto, mas a gente recentemente começou a implantar o conceito de gamification nas nossas formações. Já ia perguntar. Exatamente. Era a próxima. Então, a gente começou a colocar uma série de... uma trilha, então segue uma trilha de aprendizado que, conforme ele segue por essa trilha, junto com performances, ele vai, né, sendo... vai almejando ali. Vai ganhando, vai motivando ali, vai ganhando premiações, desde premiações de engajamento, né, até mesmo participações em eventos e tudo mais. Então, é bem legal. Pô, muito bacana. A parte de games é, hoje, na educação, uma das formas de você motivar do aluno, dentro do nicho educação, como profissional, porque o profissional é um aluno constante, né? A gente é um eterno aprender, né? A gente tem que estar ali se fortalecendo com conteúdo, porque hoje a gente é cheio de conteúdo não falta. A gente sofre até eu digo assim, um tororó de conteúdos por dia. E as empresas hoje, elas têm uma preocupação muito com bem-estar.
né? E o bem-estar é uma característica muito importante, tanto para o profissional, e você trabalha com muita gente direta a você, quanto para os nossos clientes, né, que estão no mercado. A gente quer esse bem-estar. E eu sei que a marca Claro tem uma preocupação com sustentabilidade, com inclusão social, com ESG. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, desde a cultura interna como para a cultura externa, porque as pessoas precisam saber que a Claro também é extremamente engajada com esse princípio e hoje todo mundo se preocupa com tudo que chega para a gente usar, né, comer e ter um bem-estar de vida. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Bom, primeiro que o mundo é diverso, né? Cada indivíduo é um indivíduo per si. E é importante que a gente tenha, né, dentro das nossas equipes, todos os tipos de indivíduos, porque isso enriquece. Né? Acho que isso gera valor. A gente aprende, a gente ensina, a gente entende um outro ponto de vista, uma outra vivência e vai construindo juntos novas formas, inclusive, de vender mais. Por que não? Né? Porque também o nosso consumidor é composto de muitos indivíduos, muitas diversidades. Então, a gente tem uma preocupação, sim, dentro da Claro, né, de promover cada vez mais a diversidade dentro das equipes e no nosso modelo de atuação diário. Agora, a Claro tem um engajamento também muito grande com a sociedade. Então, a Claro tem um instituto, né, chamado Instituto Claro, inclusive, que a gente apoia muitas iniciativas de inclusão social, muitas iniciativas de inclusão cultural, inclusive educação. Né? Sensacional. Então, tem, né, se vocês pesquisarem ali Instituto Claro, né, vocês vão perceber ali muitas iniciativas, inclusive de emissão de carbono. Né? Então, a Claro hoje já tem um percentual relevante de consumo de energia com geração limpa, né? E temos uma meta de, nos próximos anos, 100% do consumo de energia da Claro para prestação de serviço, e inclusive nos escritórios, serem de energia limpa, gerada pelas nossas usinas. #ESG. #ESG. Muito bacana. Exatamente. Esse projeto da Claro é sensacional. Conheço ele Claro também. Energia também, Claro se pesquisarem, Energia, vão encontrar Claro o Energia, projeto gente, Claro Energia. Procurem Claro Energia, que é um projeto aí para a gente aprender muito e as outras empresas se inspirarem também. Exatamente. E tem um negócio muito bacana nessa questão do ESG e da diversidade na Claro, que somadas às iniciativas, inclusive com o apoio do Instituto Claro, a gente tem um programa muito forte dentro da Claro de voluntariado. Né? Então, a gente tem lá o Claro Voluntariado, onde os colaboradores têm meios, porque muitas vezes as pessoas querem participar de alguma ação de voluntariado, as pessoas querem contribuir para a sociedade, para melhorar o bem-estar da sociedade, mas acabam não tendo meios, né? E fica sem saber, tá, onde que eu posso fazer uma doação que eu sei que ela vai chegar em quem precisa. Onde que eu posso gastar aqui o meu tempo com algum projeto de voluntariado, né? Dando algumas horas da minha semana em algum projeto que seja bacana. Então, a Claro faz uma curadoria de projetos e estimula os seus colaboradores a participar, né, dos projetos de voluntariado. Isso é muito bacana. É claro, hein? É claro, é demais, hein, gente? Quer ver um outro ponto? A gente está falando disso tudo, você falou que tem a preocupação porque quem decide o canal é o cliente, você colocou isso. E aí vamos falar da parte do cliente quando o cliente não fica satisfeito. A gente sabe que isso acontece. Acontece. Né? Você hoje ficar sem um sinal no seu celular, você enlouquece. Né? Você não consegue mais, a gente é hiperconectado. Né? É o Wi-Fi, a Claro está presente no Wi-Fi, é no meu móvel, é em casa, é no trabalho, é aonde quer que eu esteja, é claro que a Claro está presente. Então, a gente também tem um lado muito complexo de experiência, de Customer Experience. E eu sei que vocês acompanham todo o processo da jornada, se preocupam sim, e fazem as pesquisas de NPS. Eu digo que NPS, não adianta só olhar o NPS no final, porque já aconteceu o problema. Então, essa preocupação de churn, né? A gente tem um processo histórico de telecom e TI, de preocupação com churn. Então, tem o lado do sofrimento. Dá dicas como lidar com esse lado num mercado gigante que você tem, né? E que está competitivo, todo mundo está ali
um querendo pegar o mercado do outro. É Não, market share na unha. é market share, exatamente. Não, vamos lá. O NPS ele é uma ferramenta fantástica, né, de gestão, porque ele nos ajuda, ele é um indicador, né, de como que o nosso cliente nos percebe. Então, ele até... Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com o NPS, porque ele é muito percepção, sabe? A expectativa versus a realidade, né? Então, É o às vezes, espectrômetro que eu é falo. o espectrômetro, exatamente. Às vezes a gente olha uma nota ruim, né, num NPS ou num TNPS, que a gente mede uma transação, e a gente chama de TNPS, e aí fala assim, pô, mas eu olho os meus indicadores e tá tudo bem. Meu nível de serviço no call center está excelente, a minha resolubilidade de problemas está excelente. Por que ele está me dando uma nota ruim? Porque não era aquela expectativa dele. Ele queria outra coisa, né? Então, quando eu olho só para os meus indicadores internos, eu posso estar medindo uma coisa que não tem a menor relevância para aquilo que o cliente espera como prestação de serviço. Então, o NPS é uma ferramenta sensacional para ajudar a trazer para dentro da companhia a voz do cliente, né? No que ele espera, né? Agora, a gente precisa pegar isso e fazer alguma coisa com isso, né? Então, Eu tenho um texto que eu publiquei essa semana passada, entre ouvir e escutar, né? A voz do cliente é muito isso, é o customer experience puro aí, que a gente ouve, mas a gente tem que escutar, porque quando a gente escuta, a gente se preocupou, né? Que é a percepção que exatamente, você é a falou. percepção. É bem interessante isso. E aí a gente fala, tá, mas quais são as jornadas que eu estou entregando para o cliente uma experiência que é diferente da experiência que ele tem como expectativa? E aí a gente detalha aquela jornada e busca projetos para melhorar aquela experiência. Então, como ele compra, como ele usa o serviço, como ele contrata mais serviços, como ele paga a fatura, como ele recebe e paga a fatura, né? E, eventualmente, claro, nem sempre as coisas não funcionam, né? Quando tem problema, como que a gente resolve o problema, né? Inclusive, tem uma coisa curiosa, porque, em alguns casos, o problema acaba virando uma oportunidade de você gerar uma experiência tão positiva naquela resolução que de um possível detrator, porque teve um problema, aquele cliente vira, né, um embaixador, porque ele fala, claro, me resolveu aquilo ali de uma maneira tão fluida, né? Claro, mas aquela empresa que eu tive problema me resolveu um problema de uma maneira tão eficiente que, olha, eu fico seguro que se eu tiver algum problema, eles vão resolver, né? Então, acho que o NPS é uma das ferramentas. Qual que é o desafio? O desafio humano, né? A gente tem algo em torno de 3 mil vendedores espalhados pelo Brasil todo, né? Entre próprios e terceiros, né? E somos humanos, né? A gente às vezes erra, a gente acerta, né? Então, acho que o nosso grande desafio é nas transações humanas. E aí vem um pouquinho do que a gente falou antes, né? De capacitação, de treinamento, de engajamento, né? Para poder manter todos os nossos representantes, que ficam representando a marca Claro o tempo todo, tentando levar para o cliente uma melhor experiência possível. E também trazendo para dentro de casa as dores, né? Olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, para que aí sim a gente possa usar a tecnologia para melhorar as jornadas. Perfeito. Então, como é que eu torno a venda mais leve, né? Ou a compra, né? A experiência de compra mais leve? Comprar telecom é complexo. É complexo. Né? Porque muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa, né? Do ponto de vista de velocidade, aí ele pode achar que está comprando muito e está comprando pouco. Ou ele pode comprar pouco, precisando muito. E aí dá problema no meio do caminho, né? Então, como é que a gente torna a experiência de compra melhor? Como é que a gente torna a experiência de uso melhor? E aí também vem um pouquinho puxando para a tecnologia, tá? As telecoms são máquinas de dados, né? Porque a gente tem todas as informações
de consumos anonimizadas, é óbvio, né? Até por conta de LGPD e tudo mais, mas eu sei que em determinado momento uma antena de celular está sobrecarregada. Então, eu vou lá e vou fazer um investimento para aumentar a capacidade daquela antena, por exemplo, para que tenha uma melhor prestação de serviço. E é claro que a gente usa a tecnologia para tentar fazer isso antes que aquela antena fique sobrecarregada. Então, já estou percebendo que o fluxo em determinada região da cidade está aumentando. Olha, estou percebendo que estão construindo novos bairros em determinadas localizações. E aí vai pautando os investimentos também. Porque vocês são mobilidade urbana, né? Então, o crescimento demográfico, populacional é de extrema importância. E você falou muito de dados, e eu estava segurando aqui para falar da cultura data-driven, né? Que é uma parte que eu digo que o mais importante na percepção, e a gente até na Martech trabalha muito com essa cultura data-driven, que são as pessoas, o processo em si, a tecnologia. Mas você transformar a empresa numa cultura data-driven é utilizar esses dados na alta gestão, na média gestão e, por consequência, nas pessoas que estão dentro do processo e que fazem a máquina funcionar dentro da empresa, né? Porque vocês também são, assim como a Claro orquestra, vocês orquestram as equipes também, né? Que é bem importante. Você é ali o grande maestro que tem que fazer todo mundo estar conectado. Então, as empresas hoje, como eu falei da pesquisa, a própria McKinsey, que elas são nascentes, emergentes, elas são conectadas em multimomento, elas criam um conceito de um funil de vendas hoje muito baseado na maturidade da empresa, na maturidade digital dessas empresas. E aí, quando eu vou no mercado, eu vou oferecer alguma coisa, eu tenho que ver esse grau de maturidade. As PMEs têm maturidades que não é porque ela é pequena, não quer dizer que ela não seja digital, é até o inverso, tá? As menores são mais digitais, até para sobrevivência, né? E as empresas hoje muitas delas utilizam seus dados, mas não aplicam seus dados no dia a dia. A cultura data-driven se preocupa muito com isso. Por isso que se chama de cultura, né? Nem tecnologia. Vocês são data-driven hoje? Vocês estão buscando essa cultura? Como é que está na Claro? Bom, esse é um processo, né? Também é um complexo, processo de né? transformação, super complexo. A gente busca sempre, né? Assim, porque o data-driven também ele tem estágios de maturidade bastante diferentes, né? Acho que a quantidade de dados que a gente produz, né, ao longo do dia, ela pode nos dar caminhos relevantes de como de novo, lá no meu propósito, né? Como é que eu ajudo os negócios do meu cliente, os negócios dos meus clientes a prosperar, né? Eu vou voltar um pouquinho. Você falou sobre as pequenas muitas vezes serem mais digitalizadas do que as grandes, né? Talvez seja pela sobrevivência, talvez seja pela necessidade de cortar custos, né? Aí, eu preciso ser eficiente, mas tem um ponto que é aquela sacada de que eu vou atender um cliente da forma que ele quiser, né? Então, hoje, qualquer pizzaria de bairro te atende no WhatsApp. E algumas até com chatbots lá para você fazer o pedido de forma automática. Chegou onde eu queria. Quer mais digitalização do que isso? Né? O Instagram hoje é um dos maiores canais de vendas, né, para o pequeno varejo, né, para o pequeno comércio, né, junto de anúncios, né, junto com o Mercado Livre. Você quer mais digitalização do que isso? Né? Então, acho que a gente teve um processo nos últimos anos, né, puxado pela pandemia, claro, obviamente, de aceleração dessa adoção, né, dos mecanismos digitais e, junto com isso, vem os dados. Porque uma pizzaria, há anos atrás, ela tinha alguém no telefone ali que te atendia, anotava o pedido num papelzinho, né, num canhotinho, e mandava lá pro pizzaiolo fazer, não tinha condição de ter online informações de quantidade de pizzas que ela vendeu, quais são os sabores mais pedidos, qual que é os horários de maior movimento. O CRM. É o CRM, né? Antes, para fazer isso, ele tinha que transcrever tudo aquilo em algum lugar, ou mesmo transcrever aquilo numa planilha Excel, por exemplo, né?
Hoje está tudo na palma da mão. Os pedidos que ele recebeu pelo WhatsApp, pelas plataformas de delivery, né? E também tem aquele lá do telefone que ele vai colocar num CRM dele para registrar o faturamento do dia e consegue saber online, né, se está vendendo melhor. Hoje né, uma segunda-feira. Essa segunda-feira eu estou vendendo mais ou menos do que a segunda-feira passada. Está na palma da mão dele. Não precisa esperar fechar o faturamento para ir lá olhar. Né? E falando um pouquinho da Claro, né, em si. É uma jornada, a gente tem muitas informações, tem muitos dados e conforme o tempo evolui, a gente aumenta a nossa inteligência no processamento desses dados para conseguir extrair valor deles. Comentei no começo assim, né, do chat GPT, quando a gente estava falando do chat GPT. Não basta ter uma ferramenta sensacional para te dar resposta, você tem que saber fazer a pergunta. Então, um dos desafios desse mundo data-driven é fazer a pergunta, porque senão você mergulha numa piscina cheia de dados e não consegue extrair nada. Se afoga. Né? Se afoga ali e não consegue extrair nada dali. Né? Então, sim, é uma evolução, um processo de evolução. Cada vez mais as decisões precisam ser tomadas baseadas em dados e fatos. Isso sempre foi assim há décadas. Acho que a diferença é que até agora as tecnologias, né, até algumas décadas, a tecnologia te dava dados e fatos somente do passado, e a gente tomava decisões olhando para o retrovisor. Eu acho que agora o mundo de dados, junto com o mundo da inteligência artificial, te propicia ter decisões pautadas nas tendências, olhando para o futuro. Né? Então, os dados nos ajudam a traçar quais são essas grandes tendências para o futuro e também nos ajudam a construir essa grande tendência, né? Porque a gente é que vai construir esse futuro pautado naqueles cenários que a gente olhou os dados, analisou os dados e desenhou qual futuro que a gente quer para a nossa empresa, para a nossa sociedade, para a nossa carreira. Nossa, assim, emocionou essa resposta. Muito bacana, Douglas. Achei assim, essa preocupação em construir o futuro através de dados é importante, mas são as pessoas que estão ali que vão construir também, né? Então, a humanização é algo que preocupa muito as pessoas perderem seus empregos, como está acontecendo. E a nova geração, a geração Z, a millennials, está aí. E são os decisores que já estão ali tomando decisões, alguns deles, essa nova geração. E são o futuro, né? Porque os baby boomers vão embora, né? Estão saindo das empresas, a geração X também, e tem que preparar esse mercado. Como é que você vê? A Claro é uma marca jovem, ela tem essa pegada de se preocupar com o jovem. Eu sei que ela tem a parte de desenvolvimento de tecnologia, de startups, tem o projeto Beyond, tem tudo isso, né? Então, como é que você enxerga essa nova geração, né? Você é um que vai passar um dia o bastão para essa nova geração. E aí a gente tem que estar preparado para essa formação. Como é que você vê essa nova geração? Você já deve ter no seu time pessoas da nova geração, né? São mais agitados, né? Eles não ficam muito tempo no mesmo lugar. Como é que você vê isso? Acho que faz parte, né? Inclusive as gerações vão... Os tempos, né, entre as gerações vão encurtando, vão diminuindo a cada momento, né? Antes eram algumas décadas, depois foi reduzindo. Eu acho que é bom, né? Eu acho que a gente falou um pouco da diversidade e ter várias gerações trabalhando juntas é um desafio, mas também é a diversidade, né? Também cada indivíduo é um indivíduo. Acho que as novas gerações, para quem está chegando no mercado, eu enxergo dois vieses muito claros, assim, né? Você tem um grupo que está muito preocupado com a solução tecnológica, né? E um outro grupo que é um pouco mais desprendido, que está mais, né, já na vibe das conexões humanas, né? Estou mais preocupado com o meu bem-estar e os meus relacionamentos do que especificamente com a tecnologia. E eu acho que é uma junção destas duas coisas. A gente sempre vai precisar de profissionais com pontos de vista diferentes. Então, desde o técnico, que vai fazer vai codificar, né, um determinado projeto que a gente vai desenvolver, até aquele que vai trazer o lado humano para aquele projeto e falar, então, mas esse botão fica melhor aqui do que lá.
Eu consigo navegar melhor aqui do que lá. Essa tela está muito grande, essa tela está muito pequena, né? Trazer as visões de jovens e de seniors também. Porque a forma como os meus pais usam a tecnologia é diferente da forma como a minha sobrinha de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho usa a tecnologia. E o seu filho que já nasceu digital total. E o meu filho que já nasceu digital total, né? Eu sou um ser híbrido e ele não, ele já é 100%. Já é por 100%, exatamente. Digital, né? Usa a tecnologia. E a gente tem que prestar serviço para todo mundo. Por isso que nas empresas a gente precisa ter todos os tipos de profissionais, todas as gerações, todas as gerações trabalhando juntas. Porque se tiver só os maduros, a solução vai ser uma. Se tiver só os novos, a solução vai ser outra, né? E a gente precisa juntar tudo e fazer um caldo bem bacana. Uma dica é um pouco mais de paciência. Perfeito, é isso aí. Um pouquinho mais de paciência, né? Às vezes a gente recebe as pessoas e é bom. Eu falo, a gente não pode podar o desejo de transformar, né? Mas a gente precisa fazer transformação com valor. Assim, não adianta, eu vou ser inovador. Aí você vai ser inovador numa coisa que ninguém dá valor. Então não adiantou nada, né? Então a gente precisa gastar energia inovando naquilo que vai fazer valor. Onde é que você descobre o que vai fazer valor? Nos dados. Analisando os dados, né? E um pouquinho de paciência assim, para... cada produto tem um estágio de maturação, né? Então, vou dar até um exemplo recente, né? Eu recebia muitos questionamentos assim, de amigos, de pessoas... Pô, mas a Claro não inova na TV por assinatura, a Claro não inova na TV por assinatura. Pô, vocês não estão enxergando que o mercado de TV por assinatura vai morrer, né? Os streamings né? E a gente estava ali trabalhando fortemente ao longo dos anos para lançar um produto que fosse bom. Não era qualquer coisa, né? Não vou lançar qualquer coisa só porque tem alguém fazendo alguma coisa diferente. Eu vou trabalhar para fazer uma coisa que gere valor. Perfeito. E aí a gente lançou o Claro TV Box agora, que foi uma revolução no mercado de TV por assinatura e que está tendo um sucesso enorme, né? Porque traz uma experiência para o cliente que ele valoriza. E né? aí o preço não é o importante, é o valor que vocês estão conduzindo. Né? Não foi um projeto de alguns meses, foi um projeto de alguns anos e que não acabou ainda, porque a evolução nunca termina. Né? Nunca. Então a inovação... ela muitas vezes não é imediata. Ela leva algum tempo. O que é importante para as empresas? Que a inovação seja sustentável. Não adianta inovar por inovar. Tem que inovar para gerar valor para o cliente. Gerando valor para o cliente, a gente vai gerar valor para todos os demais. Você tem uma característica que hoje você permeia todas as áreas, que eu digo. Porque você tem a experiência da gestão, né? Você tem a experiência dos canais, a própria experiência do back-office, quando você trabalha toda aquela parte da administração de vendas do negócio, a gestão dos gestores de negócio, que você Sim. também, né? Porque no mundo que você tem um portfólio amplo, como você tem, e uma abrangência nacional gigante, você trabalha pipeline, não tem como não trabalhar, tempos de pipeline, metas de venda, desafios, e você tem que fazer essa gestão, porque você tem que ter o resultado. Você também tem resultados grandes para fazer, né? Mês, dia, ano. Você tem que terminar o ano com uma receita, não tem jeito, com um Neredes, não tem jeito, com um market share. E o vendedor tem muito isso. Você entrou no tema, por isso que eu trouxe esse tema de volta, do vender valor. Né? Porque quando você vende o preço, o produto é commodities, então ele não tem valor nenhum. Essa gestão no dia a dia na ponta, na competição, para não fazer dumping, né? A Claro se posiciona como uma empresa de preço, de valor. Como é que você faz isso? Porque quem fala na ponta é o teu canal. Né? Como é que isso chega para ter essa percepção? Eu fiz um podcast em que uma empresa de alto valor falou assim, é muito caro comprar telecom e TI. Então, essa percepção ainda tem. Né? E eu disse, nem sempre é tão caro. Depende de o que você está comprando, do que te ofereceram e o propósito, como você falou, né? Que é melhorar o cliente. Fala um pouquinho disso. É um desafio, né? O desafio do mercado de telecom
em geral, e acredito que especialmente nas PMEs, é a abertura para mostrar o valor para o cliente, né? Em geral, o cliente já vem comprando preço, né? E já vem com uma solução pronta. Olha, eu preciso de tantos gigas e posso pagar no máximo tantos reais. Olha, o seu concorrente vende tantos gigas por tantos reais, né? Uma banda larga vende, né, X mega por X reais. Então, é um mercado nas soluções de conectividade, né, muito setado em preço. Por quê? Porque o meu cliente do lado de lá, que é o empresário, ele enxerga a indústria de telecom na sua linha de custos no DRE. Né? Exatamente. Então, ele vê a Claro e os nossos concorrentes como uma linha de custos. O que a gente é uma luta diária, né? Porque somos humanos, né? São 3.000 humanos ali. O que a gente busca, né, com todo afinco e tá caminhando para essa jornada é que a gente mostre para o cliente como aquela solução o ajuda a vender mais. Como aquela solução vai ajudá-lo em alguma estratégia que ele tenha para vender mais. Então, não adianta ele ter um plano que não atenda às necessidades dele. Uhum. Né? Então, vou voltar aqui para aquele exemplo da uma microempresa, assim, uma pizzaria que eu comentei. Né? Se ele atende os clientes pelo WhatsApp, ele precisa ter um plano que vá dar condições para ele de atender o cliente por WhatsApp o mês inteiro, sem falhar, porque senão ele vai perder pedidos. Se ele comprar o plano errado, o plano dele acaba no meio do mês e ele vai reclamar da prestação de serviço, ele vai perder pedidos, né? Então tem que adequar ali. E quando a gente vai para soluções mais robustas, né, a gente está falando muito de segurança, a gente está falando muito de cloud, né? Então, quando eu estou vendendo um serviço de um produto, né, em cloud, uma solução em cloud para a produtividade da empresa dele, eu não estou falando de custos. Perfeito. Eu estou falando que a minha solução vai fazer com que os colaboradores daquela empresa tenham mais produtividade. Né? Uma ferramenta de colaboração, uma ferramenta de comunicações unificadas, por exemplo, ou um serviço de segurança, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente tem um serviço que chama Wi-Fi Seguro, que foi até desenvolvido, né, em conjunto com a Embratel. E quando a gente começou a falar desses serviços, os nossos vendedores, mas eu vou numa empresa e tem ali uma lousinha com o nome da rede e o Wi-Fi. Né? Eu falo, tá bom, mas o cliente sabe que ele está colocando a empresa dele em risco, compartilhando o login porta, né? e a senha, porque ele está abrindo uma porta. E essa porta aberta pode ser usada para qualquer coisa. Né? Desde um ataque até alguém mal intencionado que usou a rede dele para cometer um cybercrime, ele vai ser responsabilizado, porque é a rede dele que está sendo usada para isso. Né? Uma câmera de segurança, né, que não tenha as camadas de segurança. Então, acho que o grande desafio com a força de vendas toda é mostrar que TI e telecom não é linha de custo. Né? TI e telecom é linha de, né, ajuda ele a ganhar receita, com mais produtividade, com mais segurança. Né? Uma empresa que sofre um ataque hoje e que fica alguns dias com a sua operação parada, dias de faturamento. Perfeito. Né? Se conseguir recuperar todos os bancos. Né? Imagina você perder os seus bancos de transações, né? Todas as emissões de notas fiscais, como é que você vai, né, fazer a prestação de contas depois com o fisco? Então, quer dizer, você tem uma série de produtos que nós, em Telecom, hoje oferecemos para que as empresas funcionem de forma mais segura, de forma mais produtiva, né? E isso, no final das contas, ajuda a aumentar a receita, a diminuir riscos, e isso não pode estar na linha de custos.
Bem, a gente vai chegar na última. Eu ia falar de segurança, mas você já falou muito bem, então a gente sabe o quão o risco está aí, né? E a Claro tem serviços e vocês conseguem prover isso, isso é muito valor. Hoje eu acho que é um dos valores mais importantes para as empresas, é a segurança. Mas, assim, o mercado é dinâmico, o mercado está aí. A gente sabe que o canal está ficando cada vez mais digital, o mundo está digital, mas é um mundo movido por pessoas, né? Dentro desse digital. E aí eu vou fazer uma provocação para você, que é a marca da Martech, né? Ser digital não é opcional e deixa também, a gente quer agradecer aqui, né, a tua presença. Acho que foi um podcast maravilhoso. E para você fazer suas considerações e deixar aqui recado para a nossa audiência e agradecer a tua presença aqui no Martech Co e outras que virão, tenho certeza disso, para você compartilhar aqui com o nosso público que tecnologia é importante. Então, ser digital não é opcional, Douglas? Olha, ser digital não é opcional. Isso, né, acho que se tem uma certeza é essa, né? A evolução da tecnologia é um caminho sem volta, né? Por mais que algumas indústrias, né, e isso historicamente, queiram barrar a evolução da tecnologia, elas, no máximo, conseguem postergar um pouquinho. Porque, né, quando chega a hora, a tecnologia toma conta. Né, quem tem filhos pequenos aqui já sabe, né, os filhos nascem já 100% conectados. Eles não conseguem nem imaginar o que é folhear uma revista, né, em papel, porque já nasceram acostumados na tela do celular, né? Imagina a quantidade, né? Os centenas de milhões de dispositivos conectados que a gente vai ter num período muito curto de tempo, né? Então, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está praticamente aprovando um projeto para ter, no momento inicial, 21 mil câmeras monitorando vários pontos da cidade com inteligência artificial de reconhecimento facial. Então, até quem não quer estar... Big Brother. Até quem não quer estar conectado, estará. Porque a hora que estiver passando por uma câmera dessa... Está conectado. Né, tá lá conectado. Então, ser digital não é opcional. E até eu vou dar uma dica aqui. Tem 2 livros que eu gosto muito, 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 que eu acho que valeria todo mundo ler. Um é de uma pessoa que eu admiro bastante, a Marta Gabriel, que chama Eu, Você e os Robôs, que é sensacional e que dá uma boa visão disso que a gente conversou aqui, né, da digitalização. E o outro é o clássico lá do Yuval Harari, né, que se não apareceu em nenhum podcast seu ainda, né, se já apareceu, me desculpa, acho que vale então a dica dobrada, né, se já apareceu. São 2 livros, leiam os 2, né? O Homo Sapiens e o Homo Deus, que combinados são sensacionais. Mas se não tiver paciência de ler os 2, lê só o Homo Deus, que já dá um pouquinho do que vem pela frente, né? E como considerações finais, assim, acho que a gente não tem que ter medo disso, né? Acho que a gente tem que olhar isso como, assim, a gente está no olho do furacão de uma nova era, que a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas que cabe a gente ajudar a construir. E cabe a gente ajudar a construir com essa diversidade, né? Com todas as pessoas que juntas vão achar aí o caminho, né? Acho que qual que é o grande desafio que a gente tem como humanidade, talvez, né? Como é que a gente prepara todo mundo? Porque que o emprego vai mudar de lugar? Vai. Né? Agora, como é que a gente prepara as pessoas para esse novo lugar onde ele vai estar? Porque senão a gente sofre muito, né? Com muito desemprego, né? Com muita dificuldade. Então, como é que a tecnologia também nos ajuda nesse processo de resolver esse problema? Né? Como é que eu capacito as pessoas, tanto quem está se formando agora, quanto quem já está no mercado de trabalho e que terá o seu trabalho substituído por um robô,
para que faça outros tipos de trabalho que serão demandados por essa indústria, né? Então, acho que esse é o desafio. E cabe a todos nós, né? Acho que esse é um desafio global. Tá? Por fim, eu quero agradecer. Agradecer, acho que passou rápido, hein? Muito rápido, né? Dava para ficar horas aqui conversando com você. Passou muito rápido, porque é sempre muito bom conversar com você, né, Ida? Adoro Douglas, os nossos papos. Nossos papos, Obrigado. entendeu? São muito bons. O Douglas é um exemplo aqui para mim. Quando a gente convidou o Douglas na Martec, é pelo trabalho, né? Eu convivi com o Douglas e eu acho que essa experiência foi muito positiva. E ele deu uma aula aqui para a gente hoje, hein, gente? E ele emocionou. No final, aqui eu me segurei, porque o que o Douglas mostrou aqui é que essa humanização está nas pessoas. Exatamente. E gerir pessoas é para forte, né, Douglas? A tecnologia completa. E ela ajuda, mas gerir pessoas é o mais importante. Foi isso que você passou aqui. Te agradeço muito. E, gente, sigam o canal da Martec Co, que a gente sempre vai trazer essas pessoas assim, ó, da pá virada, que é o que eu digo que o Douglas é. É um super executivo e que a gente tem, quem não conhece, segue também a Claro. Você pode deixar os endereços aí, né? www.claro. Vamos lá, claro, www.claro.com.br. Uma abinha lá para a sua empresa também. Para a sua empresa, isso aí. E tem todas as soluções lá. E também os canais oficiais, né? @ClaroOficial no Instagram e Facebook também. E o Douglas está lá no LinkedIn, ele é um executivo que está lá no LinkedIn, sempre presente. Quem quiser seguir o Douglas. @DouglasBego. É isso aí. Obrigado, gente. Foi mais um podcast de hoje e claro que foi muito bom. Obrigado. Tchau.